Já está. Ah. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Agora está. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um falatório. Hoje vamos refletir um bocado com o tema Amar sem sair do lugar ou ir e voltar, com as psicoterapeutas Isabel Mesquita e Lourdes Leal. Passem um bom momento. Olá, boa tarde. Sou eu que começo a falar. Sim? Bom, então eu vou começar por agradecer mais uma vez à organização do falatório, agradecer toda a organização e a ideia de lançarem aqui hoje um falatório sobre o amor. Agradecer aqui muito especialmente à minha colega e amiga Maria de Lourdes Leal, e dizer que nós por acaso colocámos, ou demos aqui um ênfase ao trabalho da doutora Lourdes como psicoterapeuta de casal e da família, porque estávamos aqui mais voltados para esta ideia do amor, embora todo o trabalho da doutora Lourdes também tenha sido muito na linha da psicoterapia psicanalítica individual. Eu se calhar começava por lançar aqui umas ideias em relação a este título e depois passava a palavra à doutora Lourdes e depois íamos fazendo aqui desenvolvendo aqui um diálogo. Pode ser, Lourdes, assim? Pode sim. Okay. Bom, então, começando aqui por esta ideia do amar sem sair do lugar, a primeira coisa que me surge falar... não é possível amar sem sair do lugar, não é? Em primeiro lugar, não é possível amar sem sair do lugar porque nós não amamos sozinhos, não é? E, portanto, nem só dentro da nossa cabeça, e, portanto, há uma exigência sempre de sair do lugar, ou seja, de ir em direção a um outro. E este sair do lugar, sem ser de um ponto de vista concreto, também já iremos lá, destes amores à distância, mas em primeira instância queria falar deste amor sem sair do lugar, no sentido da pessoa estar mais voltada para si, para a satisfação das suas necessidades, que também não se trata nessa circunstância de um amor, porque o amor implica sempre uma interligação e mais, um entrosamento, não é? Porque o amor implica sempre uma complexidade, porque tem a ver com o conhecimento de si próprio, o conhecimento do outro, e depois disso a criação de um espaço mental, não é? De um espaço psíquico aqui entre os dois, onde é possível este tal entrosamento, não é? Onde os meus desejos, as minhas fantasias, as minhas necessidades vão se encontrar com as do outro, e é preciso construir aqui qualquer coisa de novo, que eu noutros lugares costumo designar do primeiro filho que as pessoas constroem, que é esta da relação, não é? Do que é que os dois conseguem depois construir nesse espaço. Portanto, nós não amamos sozinhos, nós temos que sair de nós em direção ao conhecimento do outro, mas em primeiro lugar também temos que gostar de nós próprios, não é? Também não me parece, e da experiência clínica e daquilo que tenho estudado a este respeito, não me parece possível gostar do outro sem gostar de si próprio, não é? Porque senão cria-se aqui uma dependência muito grande em relação ao outro e em relação ao gostar do outro em relação a nós, não é? Ou seja, se eu não gosto de mim, eu fico muito à espera que seja o outro a gostar, não é? E, portanto, fico aqui muitas vezes numa dependência que pode levar a situações que são complicadas ao nível do relacionamento amoroso. Depois também não se ama sem sair do lugar, porque nós temos que fazer qualquer coisa, não é? O amor implica uma ação, implica uma demonstração. Também costumo dizer que os sentimentos ficam com quem os sente,
não é? No amor é preciso demonstrar. Não interessa só dizer que se gosta muito da pessoa se os atos não revelam isso, não é? Porque em muitas situações as pessoas agarram-se a isso. Dizem, mas ele ou ela gosta muito de mim. Sim, mas depois nas atitudes não é isso que revela. As atitudes não traduzem esse gostar. Portanto, temos que ir mais além e olhar, como dizia o professor Dr. Carlos Amaral Dias, dizia, as suas ações falam mais alto do que as suas palavras, não é? Porque, de facto, é importante, principalmente aqui no amor, a demonstração e o comprovar, não é? Em termos de ação, que se gosta da outra pessoa. Quanto menos eu gostar de mim, com toda a certeza menos gosto do outro, porque menos disponível estou para entender as coisas do outro, para compreender as necessidades do outro, para ser capaz, em determinadas circunstâncias, de algum modo, de me distanciar mais das minhas necessidades para compreender as do outro. O amor distante, o amor sem sair do lugar, e isto é esta coisa que agora se observa, se está na moda, e por outras circunstâncias, estas distâncias físicas, na minha perspectiva, condicionam sempre o amor, não é? Porque isto do estar distante é muito bom em certas circunstâncias, porque o outro é um outro muito fantasiado, não é? O amor implica um convívio, implica uma convivência, uma vivência diária, não é? Diária ou mais ou menos permanente. Também não é obrigatório, ou não podemos dizer que as pessoas lá porque vivem juntas ou debaixo do mesmo teto, que sentem amor uma para a outra, não é? Porque também não é só pela presença, é pelo tal entrosamento. Mas o que eu estou a dizer é que a distância também dificulta o desenvolvimento da tal relação, porque a distância facilita a fantasia e a ilusão, não é? Permite que o outro seja muito mais construído por nós próprios e que se tenha sempre a fantasia de que quando o outro estiver perto vai tudo ser muito bom, portanto vai-se muito mais para o campo da fantasia. Por isso eu acho que a distância física, no sentido de não sair do lugar, compromete também o relacionamento amoroso e muito mais, obviamente, a distância emocional. Não é possível um relacionamento verdadeiramente amoroso se houver uma distância emocional do próprio em relação às suas próprias emoções, este tal desconhecimento, se eu não sei o que é que eu pretendo, como é que eu reajo a determinadas atitudes, como é que eu lido com determinadas reações, emoções do outro. Se eu desconheço as minhas próprias, muito dificilmente compreenderei as do outro, não é? Portanto, isto, para dar assim uma noção geral do título, o amor implica sempre este ir e voltar. Ir no sentido de sair de si, não é? Sair de si para conhecer o outro, para estar disponível, aberto ao outro, poder voltar nesta medida em que há muitas situações em que, se o desconhecimento em relação a si próprio é muito grande, também já não é possível voltar a si, ou seja, esta circunstância do relacionamento amoroso pode ser algo de muito desorganizador, porque eu perco-me no outro. Se eu não sei sequer quem eu sou, o que é que me caracteriza, o que é que me define, quando vou em direção ao outro, posso procurar nessa relação que o outro me defina. Às vezes vê-se isso, não é? Costumo dar um exemplo, que eu acho que a senhora não se importa que eu dê este exemplo, porque ela também não me conhecia e disse-me isto, portanto eu imagino que ela não se importa que eu exponha isto. Uma vez, numa circunstância de um almoço a nível social, houve uma senhora
que estava a tecer umas considerações a meu respeito e ela não me conhecia de lado nenhum e eu perguntei como é que ela se chamava. E a senhora disse, ela não me disse o nome, disse, eu sou a ex-mulher do Filipe Gaidão. E eu pensei, bom, eu não sei quem é o Filipe Gaidão, deve ser alguém importante, pelo menos ali naquele meio onde eu estava, em Cascais, devia de ser alguém considerado, devia de ser das revistas Cor-de-Rosa, que é um handicap que eu tenho que não vejo, achei muita piada isto, ou seja, a senhora definia-se, apresentava-se por ser a ex-mulher do outro senhor que ela provavelmente considerava que isto lhe trazia aqui algo de importante ou que qualquer validade. Portanto, há circunstâncias dos relacionamentos, não só amorosos, nós podemos estender isto depois às relações sociais, às relações de amizade, às relações sociais de um modo geral, mas há relacionamentos em que o outro parece que confere uma certa identidade ao próprio, não é? Como neste caso. O outro é que diz quem eu sou, apresenta-me ao mundo, não é? E nestas circunstâncias, nós podemos até colocar isto em situações depois de fragilidade da organização psíquica maior, não é? O outro é que define o que é que eu gosto de comer, o outro é que define onde é que eu gosto de passear, não é? Eu sem o outro já não sei quem sou. Portanto, quando nós colocamos este título de que o amor tem isto do ir e voltar, é precisamente que nós podemos sair de nós, mas voltar a nós. Nós relacionamos-nos amorosamente, envolvemos-nos com uma pessoa, mas não perdemos alguns aspectos que são próprios, que nos caracterizam, que é da nossa identidade, embora sempre com a possibilidade de irmos, e assim seja, não é? De irmos acrescentando mais aspectos ao nosso desenvolvimento, não é? É bom que num relacionamento também haja esta possibilidade de expansão, de eu tenho características que me definem, mas há outras que eu não sou tão capaz de as pôr em ação e que posso aprender na relação de intimidade com o outro, não é? E, portanto, que estou a acrescentar aqui aspectos à minha personalidade, ao meu modo de funcionar, que é bom que assim seja, não é? Duas pessoas que se relacionam intimamente, não estamos a falar da intimidade sexual, já lá iremos, duas pessoas que se relacionam intimamente, a sexualidade também faz parte, são duas pessoas que encontram um caminho em conjunto para se poderem desenvolver, e o desenvolvimento implica esta expansão, não é? Ao contrário do que muitas vezes se pensa. Por aí nós encontramos, aliás, esta ideia da alma gêmea, não é? Encontrei a minha alma gêmea, que muitas vezes não é no sentido da alma gêmea que acrescenta, mas é da alma gêmea que é igual, não é? Porque normalmente as pessoas, muitas vezes, quando chegam à psicoterapia por uma situação em que o relacionamento amoroso falhou, as pessoas revelam sempre nós éramos muito diferentes. Bom, então, se eram diferentes, estava o terreno fértil para se poderem desenvolver em conjunto. Bom, quando as coisas também, ao nível emocional, não colidem muito, quando tem que haver sempre aqui um certo equilíbrio, obviamente, não é? Não são os extremos completamente opostos que se atraem aqui nesta situação. É bom que haja sempre uma diferença, mas tem que haver uma sintonia, não é? Em vários aspectos, senão também não é possível o tal entrosamento e a tal engrenagem que se tem que encontrar. Bom, estas eram assim as ideias gerais acerca do título que eu queria lançar, e se calhar agora deixava a palavra à doutora Lourdes para continuar aqui um bocadinho e depois vamos aqui encontrando um diálogo. Sim, eu subscrevo tudo o que tu disseste, minha querida, e foi-me suscitando algumas reflexões na mesma linha e algumas, se calhar, complementares e eventualmente mais aplicáveis ao momento presente. Dizer para já que o amor não se proclama.
O amor demonstra-se. E devia haver, como há os mandamentos da Santa Armada Igreja, devia ser pecado proclamar o santo nome do amor em vão. Mas é se calhar o pecado mais disseminado aí na espécie humana. De qualquer das maneiras, o amor não deixa ninguém igual. Por isso, deve ser, como disseste, um movimento de expansão, de progressão, de cocriação, conquanto muitas vezes não seja isso que acontece. Eu tenho para mim, e admito que não seja consensual, que numa relação amorosa ou nos desenvolvemos um com o outro, ou iguais nós não ficamos, ou quase ou evoluímos ou quase involuímos, porque se ficarmos numa relação dita amorosa sem a qualidade equivalente, nós vamos dar passos para trás e é uma relação que dificilmente pode ser uma relação que não, isto é, uma relação amorosa tem que nos deixar mais vivos, mais conscientes, mais autodeterminados, mais desejantes da vida. Se assim não for, temos que interrogar-nos sobre qual é a natureza da relação e se a relação que não está a ter este destino poderá ser convertível em alguma coisa que preencha estes objetivos. Então, em relação à distância, a distância é uma questão que me remete para uma reflexão que nos fala sobre dois conjuntos de necessidades fundamentais dos seres humanos. Nós precisamos de autonomia e precisamos de interdependência. Precisamos, como diz o professor Coimbra de Matos, precisamos de casa e precisamos de estrada, precisamos de estalagem e de caminho, precisamos de âncora e precisamos de vaga, de onda. E nem só uma coisa, nem só a outra. Nós precisamos de liberdade e precisamos de segurança. Precisamos de aventura e precisamos de cotidianeidade, de um cotidiano previsível, de previsibilidade. E isto são necessidades que coexistem em tensão dentro de todo o ser humano, mas que no nosso desenvolvimento infantil, cada um de nós tendencialmente sairá mais carente de segurança, de proteção, de raízes, enquanto outros sairão mais necessitados de espaço, de autonomia, de aventura, de exploração, de mistério, de desconhecido. Isto na relação amorosa tem importância porquê? Porque enquanto na amizade nós normalmente, e isto não é generalizável, normalmente nos associamos por comunhão identitária, por afinidade, no amor tendemos a associar-nos, a ligar-nos por complementaridade. E a ilusão da alma gêmea ilude-nos no início. Nós sentimos isto, e sentimos isto, a alma gêmea tem muito a ver com, creio eu, com alguma desacralização, alguma perda de lugar da religião na atual etapa da cultura ocidental, porque é quase como se o amor romântico, o ideal do amor romântico tivesse substituído Deus.
Nós continuamos a pedir à conjugalidade que nos dê o mesmo que dava o casamento tradicional, e dava companhia, e dava vida familiar, e dava estatuto social, e dava apoio económico. Continuamos a pedir isso, mas pedimos muito mais. Porque neste momento nós temos um conjunto de tarefas do self que nos dão liberdade quase ilimitada, mas nos dão, em contrapartida também, uma solidão às vezes excruciante. Porque somos nós que vamos ter que decidir desde que tipo de comida vou escolher, ler os rótulos, com quem vou sair, quem vai levantar a criança, quem vai alimentar a criança, quais são as prioridades que vão organizar a vida do casal. Se eu posso, enquanto mulher, sair para trabalhar e o meu marido pode ficar a tomar conta dos meus filhos. Enfim, eu tenho todo um conjunto de liberdades que antigamente eu não tinha. Mas eu não tenho uma pertença garantida à partida, porque se eu cumprisse os mandatos da comunidade e das instituições, nomeadamente religiosa, eu tinha todo o meu caminho traçado. Eu sabia que se cumprisse aquilo que esperavam de mim, eu tinha incentivos, eu tinha estímulos, eu tinha prémios, mas também tinha punições. E a punição passava muito pela exclusão e pela... Enfim, pronto. Agora, nós temos que fazer tudo sozinhos e temos depois que nos validar a nós próprios. Tenho que escolher, tenho que definir e tenho que me validar. E isto faz com que muitas vezes, quando eu vou buscar a figura amorosa, eu vou buscar alguém, e ainda por cima, tendencialmente eu vou buscar alguém numa etapa de vida já bem mais lá para a frente, em relação ao que acontecia com o casamento tradicional, em que as pessoas se casavam, às vezes nem 20 anos tinham, agora às vezes têm 30 e ainda não se casaram, e às vezes têm, enfim. Portanto, quando acontecem na vida uma da outra, elas estão muito mais estruturadas, muito mais autovalidadas e vão buscar ao outro muito mais alguém que me corrobore tudo aquilo que eu quero sentir acerca de mim, que eu quero pensar de mim, toda a minha representação. Mas, ao mesmo tempo, nós conservamos... Deus dava-nos o conceito de Deus, remetia para a vida depois da morte a completude, a transcendência, o sentido para a existência terrena, quase o êxtase, para depois, se eu me portasse bem nesta vida, eu encontraria tudo do lado de lá. Agora eu quero viver tudo lá de cá e quero viver tudo com o outro. Sim, diz tudo o que te ocorra, minha querida. Ana, é que se calhar quer... uma questão que a Jana colocou aqui no Olá, Jana. Olá, Jana, é uma presença assídua aqui. Exatamente, está aqui sempre a participar nos nossos falatórios. Então eu vou ler aquilo que ela escreveu aqui. Ela diz: o amor romântico não seria a paixão que acaba. É uma questão. Sim. É uma questão de comentário. Ok. Não, eu refiro-me ao conceito de amor romântico que se inaugura com a paixão, mas que atravessa a conjugalidade, que acompanha a conjugalidade. E é aí que nós temos as ciladas, se tomarmos como acriticamente expectável este modelo conceptual de amor. Faz algum sentido? Sim. Sim, eu penso que o amor romântico, quando falamos de amor, diferenciamos sempre da paixão, não é? Sim. Porque a paixão, de facto, é um estado em que é muito ilusório, não é? E o outro é muito fantasiado, não é? O outro é o que vai corresponder a tudo aquilo que eu desejo, que eu necessito,
mas em que a coisa está muito centrada em mim, não é? O outro ficou no outro personificada a realização ali de todas as minhas necessidades e fantasias, e depois, à medida que vamos em direção ao conhecimento do outro, percebemos que a coisa não é bem assim, e aí é que exige, lá está, o sair do lugar e ir em direção ao conhecimento do outro real, como é que é, quem é realmente este outro, por quem me apaixonei, porque eu tenho cá para mim que nós nos apaixonamos por aspectos que são muito menos conscientes do que conscientes, não é? Nós traduzimos, obviamente, o meu tipo de pessoa é assim ou de outra maneira, depois vamos evoluindo, isto vai mudando ao longo do tempo, mas quer dizer, o que nos atrai tem a ver com uma linguagem emocional que nós não consciencializamos logo. Depois, ao longo do tempo, é que vamos percebendo o que é que estava ali de conhecido, qualquer coisa de conhecida, não consciencializada, não pensada, que nos faz ali sentir a hipótese, penso que é assim, a hipótese daquilo que nós necessitamos e desejamos vir a ser realizado. Só queria aqui dizer um outro aspecto, um ou outro, que me foi fazendo pensar à medida que foste falando, que tem a ver com algo que eu considero fundamental nas relações em geral e que sinto que está muito perdido, e muitas vezes as pessoas nos processos psicoterapêuticos vão revelando muito isso, que é a curiosidade sobre o outro. Está perdido, não há curiosidade de conhecer o outro, de saber o que é que o outro faz, o que é que o outro gosta, quem é este outro, não há. As pessoas falam de aspectos distantes de si, mesmo quando estão a tentar conhecer o outro, ou se exibem ao outro, ou há pouca curiosidade, pouco interesse. E este é um aspecto fundamental. Ao longo de todo o relacionamento, se nós perdemos a curiosidade acerca do outro, porque o outro nunca é um outro conhecido, nem nós próprios, nós estamos em constante desenvolvimento, portanto vamos aprendendo novas coisas, vamos gostando de outras coisas, vamos apreciando outras atitudes nas pessoas, portanto o outro com quem nós nos estamos a relacionar também se vai modificando, portanto esta curiosidade vai tomando outras formas, mas tens de sempre que estar presente, e isto morre. Por isso é que as pessoas dizem, instalou-se a rotina. Qual rotina? A rotina do comportamento, de irmos trabalhar e chegar a esta hora. Ok, e essa rotina instala-se porque morreu esta curiosidade, não é? Este gosto de o que é que faria, o que é que surpreenderia o outro hoje, ou o que é que me agradaria a mim surpreender o outro. Isto faz parte da curiosidade e de manter a relação viva. Foste buscar aqui alguns aspectos culturais e de facto, aí encontro também muitos mitos relacionados com o amor que são doentios, não é? Porque também há muito esta ideia de que nós encontramos alguém e este alguém está conquistado e, portanto, depois isso já não é preciso fazer mais nada. Então, mas se nós estamos em constante desenvolvimento, como é que não temos que ir aqui caminhando em conjunto e fazer algo e mantendo esta relação viva? As pessoas surpreendem-se às vezes, não é? Até porque se diz que o casamento é uma carta fechada. Pois claro, então porque se nós soubéssemos tudo aquilo não tinha interesse nenhum, não tinha curiosidade nenhuma, não é? Se tivesse estabelecido à partida, é com esta pessoa e vão ser felizes para sempre, não tinha interesse nenhum, não é? Porque não exigia nada, não trazia nada de novo, que é isso que alimenta, não é? Que alimenta as relações, não é? Esta novidade constante que vamos encontrando nas relações, e se não vamos, como tu dizias há pouco, está morta a relação, não é? Necessitamos sempre disso, desta validação própria e de validar o outro, não é? Que é algo também que nós encontramos como muito difícil hoje nos relacionamentos, esta capacidade de olhar para o outro e de validar e de se deixar surpreender pelo outro, de valorizar os movimentos que o outro faz, porque encontramos também uma avidez própria muito intensa, não é? As pessoas querem muito
satisfação própria, não é? E só queria dizer só aqui uma coisa, podemos ir lendo se calhar outras questões que vão colocando, mas só queria dizer também outra coisa, que é a complementariedade é uma complementariedade que não se pode encerrar, não é? É uma complementariedade que tem que ser construtiva, porque há complementariedades que também são destrutivas. Costumo dar sempre muito este exemplo. O sádico e o masoquista são muito complementares, encaixam muito bem, não é? O dominador, dominado, que se encaixa aqui no sádico e no masoquismo, não é? Aquele que domina e o que se deixa dominar, isto encaixa muito bem, é uma complementariedade perfeita. Não serve para nada, não é? Não serve para ninguém se desenvolver, serve para as pessoas ficarem encerradas numa relação doentia, não é? E nessa relação doentia que não transforma ninguém, não é? Que foi aquilo que começaste por dizer, não é? Ninguém sai igual, às vezes sai-se pior, não é? Com a autoestima mais debilitada, lá está, quando se coloca de toda a expectativa de que o outro traga algo de mudança ao próprio, não é? Mas claro que tem que trazer, não é? Estamos sempre aqui na questão do equilíbrio. Claro que o outro tem que trazer sempre a possibilidade de mudança. Agora, não podemos depender só do outro para isso, não é? Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Em relação à curiosidade, é uma questão interessantíssima, porque nós, na paixão, agarrando aí na observação de uma Inês Jana, sim, somos extremamente curiosos e fazemos uma espécie de historicização da nossa vida e deliciamos-nos porque vamos encontrando afinitudes, vamos analogias, enfim, pronto, e de facto, pronto, se calhar não vale a pena espraiarmos por aí, mas também dizias que as pessoas se encontram e a ideia com que eu fiquei é que partilhas da minha ideia de que as pessoas se escolhem inconscientemente. Pronto. Escolhem-se inconscientemente e têm um projeto, ele também inconsciente, de conseguirem reparar feridas narcísicas do seu passado infantil e adolescente. Nem sempre conseguem, ou na maior parte das vezes não o conseguirão, mas de qualquer das maneiras este casamento assente na escolha livre não é tão livre assim. Em relação à curiosidade, a curiosidade subsiste enquanto os amantes estão a descobrir-se e a embevecer-se com o que vão descobrindo. Mas isto é feito à custa de uma viagem neuroquímica à boleia de alguma coisa que é irrecusável para nós, que é um estado quase de êxtase, é a loucura, o único estado de loucura saudável, como falava o professor Amaral Dias. Quer dizer, quando começa a declinar este estado de alma, e não só de alma, de corpo, o que acontece é que nós começamos a desidealizar devagarinho e às vezes levamos sustos enormes e às vezes a relação não supera o choque de realidade e fica mesmo por aí. Mas em relação à curiosidade, eu creio que a curiosidade se apaga, se vai, vamos anulando a curiosidade à medida em que vamos sentindo ilusoriamente que o outro é muito conhecido para nós. E é tão conhecido que já o conseguimos prever. É de tal forma que, se isto dura o tempo suficiente, as pessoas, se entra num estado de conflitualidade que se pauta pela destrutividade, o que acontece é que as pessoas até reviram os olhos, fazem e dizem, não é preciso dizer mais nada, já te entendi, enfim, e fazem
o sempre e o nunca são alguns dos clichês que nos mostram que a curiosidade está apagada e aquilo que eu espero é a repetição. Mas eu espero a repetição a que se chama rotina e que alguns culpam por tudo aquilo que não funciona bem no casal. E esta repetição, esta continuidade forçada, esta falta de inédito está esmagada, apagada nas relações, acontece porque nós nos refugiamos na ilusão de que, e numa crença totalmente errónea, que a outra pessoa é, para nós, já um livro aberto, coisa que, como dizias há pouco, nem para si própria é. Não é só a relação que se desenvolve na tensão entre a mudança e a estabilidade. Cada um de nós também, cada empresa, cada organismo vivo, é alguma coisa a que ninguém consegue furtar-se. Nós esquecemos-nos disto. Nós esquecemos que estamos em constante mudança e que ou temos alguma consciência disto ou a realidade nos cai em cima e mudamos, em vez de ser proativamente, mudamos reativamente. Queria só aqui, à medida que foste falando, vão surgindo outras ideias também. Queria só frisar aqui, porque referiste toda esta componente neuroquímica que temos e por isso voltar à questão do nosso título e da questão da distância. E dizer novamente, nós não amamos sozinhos. E, portanto, isto de sentir o outro, quer nós queiramos, quer não, a presença física faz falta. Esta troca, não é? Não só, volto a dizer, não só no envolvimento sexual, mas esta linguagem corporal que nós temos, esta troca de componentes que também tem a ver com a energia, nós também somos energia, portanto tudo isto completa e complementa o nosso sentir acerca do outro, não é? E torna o outro mais real e portanto a distância condiciona isto, não é? E faz com que possamos viver aqui falsamente um amor que é sozinho, que é construído pelo próprio. Depois também queria acrescentar aqui um aspecto, que é, apesar de tudo, o amor é o que cada um quer que ele seja, não é? Não somos nós, psicanalistas ou psicoterapeutas de casal e de família, que sabemos o que é. Nós sabemos o que faz com que o casal entre mais em conflito ou percebemos e auxiliamos como é que podem sair dessas circunstâncias e o que é que traz mais dor e mais sofrimento e como é que podemos aliviar isso. Agora, não sabemos o que é o amor, ninguém sabe, não é? Porque ele é definido por quem o sente e por quem o vivencia, não é? Não sou eu que vou dizer que aquelas duas pessoas não se amam porque não é assim que se ama. Amam-se como querem. Se sentem bem assim, não tenho nada a pronunciar-me acerca disso. Portanto, esta é uma premissa que eu tenho, que é o amor é o que cada um quer que ele seja, porque, como temos estado aqui a falar, tem a ver também com os estádios de desenvolvimento afetivo e emocional de cada um. Há pessoas que se relacionam, mas que estão num relacionamento que é nitidamente operatório, não é? As pessoas envolvem-se sexualmente, mas aquilo é um comportamento operatório, não tem nada de envolvimento nem de intimidade, não é? Estão despidos por fora, não estão despidos por dentro, não é? Não há ligação, muitas vezes, não há intimidade, não é? Portanto, é um comportamento operatório que comprova qualquer coisa, que traz qualquer benefício, que cada um retira o benefício que quer, tal como existem pessoas que, para além desse comportamento sexual, têm uma vida em conjunto, mas em que aquilo é nitidamente mais do campo operatório do campo emocional, do campo da possibilidade, lá está, de pensar o outro, de descentração,
que já é qualquer coisa mais evoluída em termos do desenvolvimento. Portanto, o amor também é aquilo que cada um consegue num determinado momento, não é? Por isso vamos evoluindo e é isso que nos faz olhar para trás. Quando as pessoas dizem, voltando àqueles mitos que existem, não há amor como ao primeiro, Deus nos livre. Deus nos livre, não é? Não há amor como ao primeiro, não é? Nem como ao dos pais, nem como ao do primeiro namorado. Deus nos livre disso, não é? Se o amor do primeiro namorado ou namorada, o que seja, é que foi bom, estamos desgraçados, não é? Não evoluímos nada, não aprendemos nada. Karina, diga, desculpe. Ia dizer qualquer coisa. Não. Querem colocar alguma questão? Não, penso que não. Sim, professora, desculpe, Sim. isto bloqueou um bocadinho. Temos aqui uma questão da Roberta Janone, porque é mais um comentário. Então, vou passar a ler. Em nossa modernidade, acredito que a falta de tempo nos atropela e, com isso, deixamos de fora o elaborar do desejo, não só pelo outro, como também pelos sonhos que deveríamos fazer. Pelos, eu agora não a última percebi. parte. Sim, pelos... Pelos sonhos que deveríamos fazer. Sim. pelos sim, sonhos. Sim, Uhum. certo. Não sei se Lourdes, queres dizer? Uhum. Bom, então, essa questão até, por acaso, veio a propósito, porque do ideal do amor romântico faz parte uma intimidade, está implícita uma intimidade fusionada, que compele para a mesmidade, para a semelhança, mas para a falta de diferenciação do self. E no dizer, e isso, de resto, durante muito tempo, foi catecismo dos terapeutas de casal e família. Quando as pessoas chegavam os casais chegavam a queixar-se de problemas de desejo sexual, quase automaticamente havia a premissa inabalável de que se tratava de falta de proximidade e de falta de intimidade. E depois houve, há poucas décadas, clínicos que vieram colocar isso em questão, porque na sequência da terapia de casal, as pessoas começavam a ter uma comunicação muito melhor, a ter uma proximidade mais profunda e tudo mais, e o desejo sexual continuava raso. Pronto. Isso levou alguns clínicos a colocar hipóteses que apontam no sentido de que uma intimidade indiferenciada, assente na indiferenciação do self, em que em que não há um espaço emocional cada um não vê o outro como íntimo, próximo, e ainda assim livre, autónomo, separado de si próprio. Isto corresponderia mais ou menos à ideia de self-diferenciado. Quando isto não acontece, a intimidade prolongada, aquela intimidade colada, em que não há, pelo menos uma pessoa colapsou a sua identidade, há o colapso também do desejo sexual, porque não há novo, há repetição, porque não há novidade, e o desejo precisa de novidade, precisa de descoberta. Curiosidade. Exato, precisa de identidades conectadas, mas separáveis. Precisa de pessoas que possam, e isso relaciona-se muito com o tema da quarentena e com aquilo que, sei lá, que hipoteticamente poderá estar a acontecer com alguns casais. Precisa de pessoas que possam ter uma convivência
saudável com todos os seus papéis, sem que o outro se inquiete, se agite e se aflija muito com as idas e vindas que fazem parte do desenvolvimento, do crescimento, da liberdade de crescer-se fora para trazer para dentro da relação alguém mais preenchido, mais vivo, mais realizado, mais inteiro, mais competente, mais erotizado. Em relação àquilo que a Roberta comentou, que me faz todo sentido, embora nós nunca podemos colocar, quer dizer, o tempo pode ser de facto algo que pode perturbar a relação, se nós ou a ausência do tempo, se nós o permitirmos, não é? Nós podemos estar muito tempo e não termos uma relação de qualidade, e podemos estar menos tempo e ter uma relação de qualidade. Este equilíbrio é sempre o difícil de encontrar, não é? Mas claro que, novamente, e buscando aqui o tempo e para aquilo que estava a dizer das distâncias, a ausência do tempo pode ter dois efeitos, não é? Ou pode ter o efeito da idealização, quanto menos tempo estou, mais idealizo o outro, porque não há um contacto com o outro real e, portanto, mais idealizado ele fica, mais distante do real. Ou então, o não haver um tempo de qualidade, porque nós nos deixamos envolver com muitas coisas exteriores à relação, porque a relação está conquistada, agora vamos fazer o resto da nossa vida, não é? E distraímos-nos com outras coisas, aí afastamos-nos da relação e da verdadeira intimidade. E acrescentando aqui também às questões da intimidade e dos receios da intimidade, ligado a isso está muito o medo da dependência, que é outro dos clichês que hoje salta aí para fora, não é? Que é, somos todos muito independentes e, portanto, não precisamos do outro, não é? Quase como se esta necessidade do outro fosse uma coisa de fragilidade, que às vezes também anda por aí alguma confusão a este nível. Não, nós dependemos do outro para poder evoluir. Esta dependência é uma dependência saudável, não é a dependência da outra senhora que eu vos disse, que se definia por ser a ex-mulher do outro senhor. Portanto, não estamos a falar dessa dependência, mas de uma dependência saudável, ou seja, da capacidade de depender de um outro, de depender também de algum cuidado do outro, porque da relação amorosa faz parte uma série de cuidados. Alguns, como tu referiste, que até têm a ver com carências que se calhar foram sendo alimentadas ao longo da vida. É bom que se cuide, que o par relacional cuide, cada elemento cuide um do outro, não é? A vários níveis, não é? Claro que às vezes as pessoas vão para relacionamentos amorosos com carências que são muito primárias ainda, não é? De que o outro, em última instância, o outro tem que estar presente e só por isso já serve. Eu tenho um parceiro que me define enquanto, neste caso, vamos pôr a coisa no caso de homem e mulher, podemos dar outros exemplos, mas isto estende-se a outro tipo de relacionamento, que é o outro cumpre uma função na minha vida, que é o definir que eu sou homem ou mulher. Não é? Que eu sou alguém que tem um companheiro, companheira, não é? Eu preciso do outro para me definir. Tirando isso, se eu não tiver ninguém, parece que não tenho uma definição, não é? A esse nível também da identidade sexual. Portanto, aí estamos no campo de dependências que são muito doentias, não é? Agora, o necessitar do outro, o gostar da companhia do outro, da presença de um tempo de qualidade com o outro, pois isso é que faz parte também da saúde mental, não é? E daí o tempo pode ser aqui um aspecto importante, dependendo de como é que nós lemos isto e que justificação damos em relação ao tempo ou à ausência dele, não é?
eu penso que o problema maior das pessoas que não têm tempo é porque se afastam para outros aspectos e vão valorizar outros aspectos fora da relação, não é? Se nós passamos muito tempo a trabalhar e com pouco tempo para o relacionamento de casal, para o relacionamento amoroso, é porque estamos a priorizar outras coisas e não o relacionamento amoroso, não é? Agora, claro que isto tem que ter um equilíbrio, também não vivemos de amor e de cabana, não é? Portanto, o equilíbrio é sempre mais complicado. Ana, diga, quer. Temos aqui novamente um comentário da Janá, e ela diz o seguinte: aprendemos desde pequenos que precisamos de trabalhar para não precisar de ninguém, onde na verdade todos dependem uns dos outros. Sim, todos interdependemos, pelo menos. Eu só queria ir um bocadinho ao tema do desejo e do tempo. Às vezes gosto de organizar o pensamento em... enfim, jogos de palavras provocadores. É claro que é quase um automatismo atribuirmos à falta de tempo, à falta de desejo. Mas não será que muitas vezes é a falta de desejo que nos leva a não ter tempo? Porque o lugar que nós damos a cada uma das dimensões da nossa vida deveria ser, desejavelmente, deveria ser escolhido por nós. Sei que é quase uma ofensa, porque em muitas vidas muitas vidas estão sujeitas à ditadura da sobrevivência. Mas, enfim, nós aqui estamos com a mente aberta e, portanto, também temos que resgatar algumas pessoas que, mesmo não estando materialmente subjugadas à dependência, automaticamente escravizam-se e utilizam depois o real para se ilibarem da responsabilidade pessoal em fazer com o tempo, porque fora do tempo nada acontece e nada se faz, usar o tempo da forma que lhes trouxesse um empoderamento pessoal que maquinalmente não conseguirão. Se obedecem aos ditames do pré-pensado, do formato vigente, dificilmente nós vamos ter possibilidade de pensar e, sobretudo, pensar nos diferentes e escolher diferente e decidir diferente e fazer coincidir a nossa escolha, operacionalizá-la e passá-la para a vida externa também. Porque o externo e o interno não têm a cisão que nós lhe atribuímos, é só um artificialismo de retórica. E em relação à distância, também a distância não é um pau de dois gumes, porque a distância pode, inclusivamente, não de uma forma prolongada, mas em etapas em que o desejo está ativo, pode servir de quase afrodisíaco se o obstáculo é colocado na distância física, se o obstáculo da aproximação das pessoas é colocado na distância física. Porque nós não temos que concretizar imediatamente, conseguimos diferir o prazer e antecipar toda a festa do reencontro e, inclusivamente, não temos que unir os nossos corpos porque temos os orgasmos. Portanto, nós temos este luxo da espécie humana. A nossa imaginação não tem confinamento. O coração não tem confinamento.
confinamos os corpos, se a isso fomos obrigados, mas nós podemos diferir o desejo, mantê-lo ativo e, no entretanto, encontrarmos criativamente formas de nos tornarmos presentes e de nos juntarmos e viajarmos eroticamente um com o outro, ou enfim, pronto, o que vocês quiserem, porque dois, seja aquilo que cada dois quiserem, independentemente do género. Portanto, nós temos muito um pensamento muito binário. E se vamos ficar presos a ele, também ficamos presos à desresponsabilização de colocarmos, de externalizarmos o que não está a produzir o que nós dizemos que queremos para nós, então é sempre de responsabilidade de causas externas. Se fazemos isto, enfim, se calhar não vale a pena continuarmos a queixar-nos, pelo menos, das mesmas coisas. Lucidamente, há que aceitar que há coisas que não podemos ou não queremos transformar. E como dizia minha querida, a relação amorosa será aquilo que cada um fizer com ela e terá um projeto que os dois co-construam. Porque aqui também é uma coisa muito importante, que nós também estamos muito viciados em pensar isto, enfim, desligado, e muitas vezes em termos de vítima e carrasco. E as pessoas, o que estão a viver é co-construído. Nós retroalimentamos o comportamento um do outro. Dentro de um casal, aquela combinação, se separada, as pessoas vão fazer outras coisas com outras pessoas, vão demonstrar outras coisas com outras pessoas, não têm que fazer igualzinho e... Enfim, os círculos virtuosos são da responsabilidade dos dois, os círculos viciosos também são da responsabilidade de ambos. E quando, sabes tão bem como eu, quando os casais chegam à nossa consulta, vêm com o dedo apontado, mesmo que sejam educados o suficiente para não apontarem o dedo ao outro. Mas verbalmente têm pelo menos um deles, vem com digamos, um elenco de crimes, de responsabilidades, de queixas, enfim, de que o outro é responsável. Colocando-se de fora, quer dizer, a outra pessoa, como se um fosse ativamente responsável e o outro não fosse responsável, coisa nenhuma, porque se não for, no limite, se não fosse mesmo nada responsável, seria sempre passivamente responsável, porque está a permitir ser maltratado, ser batido, sei lá, o que tem a outra pessoa. Karina, deixa-me só dizer uma coisa antes de colocar que o pensamento da Lourdes também me suscitou aqui, que acho que era importante falar na sequência daquilo que a Jana tinha referido, que era que somos educados para não demonstrar que precisamos de alguém, ou educados para mostrar que não precisamos de ninguém. E essa é uma atitude que é contrária àquilo que é suposto que aconteça num relacionamento amoroso, que é precisamente o que temos que fazer é demonstrar que necessitamos do outro. E o outro responde ou não responde, que é para nós, isto trata-se de uma seleção. Às vezes, houve alguém, até acho que foi o meu marido que me disse, isso é uma postura calculista, pensar se o outro serve ou não serve. Não, isto tem que ser uma seleção também, que é o outro corresponde ou não corresponde? Eu sou capaz de corresponder ou não de corresponder ao outro? Qual é o meu papel também na vida do outro, não é? E isto é uma coisa de troca, e logo desde o início, não é? Claro que quando estamos na paixão a tendência é agradar ao máximo, seduzir, há todo esse encantamento, mas depois isto continua. O outro responde ou não responde à minha necessidade? É que se não responde, depois tem que se ir à procura, não é? Porque vamos fazendo os tais ajustes e vamos dando tempo, o tempo aqui também entra, o tempo do desenvolvimento, mas isto não se pode manter ad eterno, se o outro não responde ao que eu necessito, não é? Que é uma das coisas que de facto
condiciona logo à partida um relacionamento, porque as pessoas vêm com isto, que é, não se pode mostrar que se precisa, não, tem que se mostrar que precisa. Não. Exatamente, e isso é outra das heranças perniciosas do reumatismo, porque muitos de nós ainda têm na cabeça que quando encontramos o tal ou a tal, ficamos no Éden, e portanto não precisamos de dizer nada, a outra pessoa vai adivinhar. Isso não é uma postura infantil. Um erro mais tolo, a outra pessoa mais não infantil. vai adivinhar. Uma coisa é certa, nós não temos cultura familiar mesmo para ter este tipo de conversas um com o outro. Estas são conversas que são muito sérias, porque depois enquanto a conversa, para já, elas já nos modificam por nos decidirmos a tê-las. E depois, se nos embrenharmos nelas com a maturidade de não levarmos o nosso caderno reivindicativo, mas pensarmos com outra pessoa e negociarmos alguma coisa que satisfaça a ambos, e não tem que ser uma fórmula que é aplicada e vai dar logo certo, mas se não fizermos isto, e esta conversa não puder ser levada a bom porto, nós saímos da conversa muito mais frustrados, muito mais tristes, muito mais só. Se a conversa for fecunda, é profundamente transformadora. Nem precisamos sequer ainda de que a ação comece a materializar as mudanças. Mas os dois, quando se envolvem na mudança, significa eu e tu somos responsáveis. Eu e tu temos coisas muito boas para fazer juntos e também temos feito muita porcaria juntos. Portanto, e as pessoas não erram com má intencionalidade. Este é outro dos erros em que muita vez caímos. Quando o outro nos magoa, o mais automático é atribuir responsabilidade. É sempre a mesma coisa. Eu estou farto ou farto de dizer. E nós achamos que a outra pessoa tem a intencionalidade de nos chatear. Até parece que gostas de nos chatear. Tu deves ter um prazer em chatear. A outra pessoa não está a fazer, provavelmente, com intencionalidade, a não ser o Estado. Mas nós aceitamos o contrato está implícito e nós tomamos a nossa parte masoquista. Pronto. Portanto, a coisa até está a frutificar de um lado para o outro. Agora, não tem intencionalidade. Não está a conseguir fazer diferente, porque provavelmente nós também estamos a fazer a mesma coisa. Enquanto não há uma mudança concertada, não existem mudanças unilaterais. Porque essas mudanças unilaterais aconteciam quando, eu já não sofri isto, mas já tenho alguma idade, mas quando as crianças eram batidas e quando lhes diziam se não fazes isto, levas uma tarefa de escanteio. Isto é uma mudança. Isto era apenas a cedência ao maltrato. Mudar é outra coisa. Mudar é encontrar um sentido pessoal para aquilo que o outro me está a pedir. Não me está a impor. Porque no limite o poder é meu. Se eu não quiser, eu não mudo. E se a outra pessoa aceitar que eu não mude, continuamos os dois casados um contra o outro. Não é um com o outro. Mas... Lourdes, deixa-me só interromper, porque eu acho que a Karina queria colocar alguma questão e era bom irmos interagindo com o público. Claro que sim. Não estamos a ouvir. Tem que ligar, Karina. Sim, desculpa. Eu não estava a querer interromper, mas temos aqui já algumas questões. Okay. Por exemplo, a questão da Patrícia, que a professora tocou há bocado um pouco. Vou passar a ler. De onde vem esta ideia de não precisarmos do outro? E por que a sociedade tem tanto a passar esta imagem? Pois, isso é uma boa questão, não é? Porque é que a sociedade tende a passar esta imagem? Porque se calhar nós nos desenvolvemos muito mais na relação com o outro, se calhar há aqui qualquer objetivo implícito nesta não relação e nesta não necessidade do outro. Não sei se
a sociedade passa essa imagem, pelo menos vamos um bocadinho é verdade que nós vamos num sentido muito narcísico, não é? De uma certa omnipotência, de um construir de vida sozinho. É verdade que isto tem sido assim muito difundido e que se torna até apelativo, não é? Esta coisa deste poder narcísico. Lá está, porque se associa a uma certa fragilidade esta coisa da dependência em relação ao outro. O objetivo disso, eu não sei, provavelmente é encriptar o nosso desenvolvimento, porque nós não nos desenvolvemos assim. Nós podemos ter uma vida profissional muito boa e ganhar muito dinheiro, mas se estivermos sozinhos, podemos ter um poder sobre o outro, que é um poder doentio, não é? Que normalmente passa por amosquinhar o outro, que é o que temos assistido muito em certos lugares de poder, mas essas pessoas são profundamente sós, não é? E internamente muito pouco ricas, normalmente, de um modo geral. Portanto, não sei qual é o objetivo, isso não consigo responder, não sei se tens alguma coisa a dizer, Lourdes. Não sei, minha querida, eu acho que nós temos vindo a caminhar, tomara que o momento que estamos a viver contribuísse para alguma viragem, que não há de ser radical, mas enfim, nós temos vindo a caminhar no sentido de negar a vulnerabilidade no ser humano e de assumir que nós podemos controlar tudo. Podemos ter satisfação instantânea, prazer imediato, e que na equação o outro pode estar lá apenas como alguém que eu uso e de quem me descarto, porque isso como dizias muito bem, de correr o risco de ficar dependente não é coisa para os vencedores. E eu creio que aqui existe muito um masculino tóxico que até já está mais ou menos em decadência, graças a Deus, e que algumas das mulheres aderiram a este modelo quase como se pudessem trocar de lugar com os homens que ainda vêm do patriarcado e ainda são uns cavernícolas, e trocando pudessem agora ser a vez delas de reinar e de os, enfim, se retaliarem e não precisarem deles. Mas isto não acontece só no casal, isto acontece muito nas amizades. Nós temos relações, as chamadas relações líquidas, relações de superfície, relações em que nós não temos espessura, não temos volumetria afetiva. Nós queremos ir buscar, mas o movimento da reciprocidade dificilmente está integrado. Sim, queria só remeter aqui novamente para o nosso título do Ir e Voltar, que tem muito a ver com isso, não é? Que é esta possibilidade de o outro não é para mascarar a minha fragilidade, não é para mostrar que eu não tenho vulnerabilidades, é precisamente para eu poder com o outro ir desenvolvendo qualquer coisa, ou seja, eu posso voltar a este meu lugar, eu posso contactar com as minhas fragilidades e ver o que é que com o outro é possível modificar e o outro também modificar as suas próprias fragilidades, não para a negação, não é? Isso mesmo, sem medo de que o outro se aproveite de mim para me magoar. Exatamente. Porque se o outro não toma conta... E aqui eu gostava de dizer que se nós não temos alguém a quem
íntimos de coração, interlocutores confiáveis, empáticos, oportunos, a quem possamos contar as nossas coisas, aquelas que eu não conto à generalidade das pessoas, eu não vou ter ninguém com quem contar e eu não vou poder contar para ninguém. Esta trilogia faz-me muito sentido porque eu gosto muito da língua portuguesa e das preposições. E até me dá gozo de, enfim, fazer assim um certo movimento contracorrente, porque as preposições estão todas a acabar e as preposições mudam completamente a significância, o simbolismo das frases em que nós as semeamos ou as abolimos. E, portanto, se eu não posso contar, se eu amo, eu tenho que deixar-me amar também. E neste movimento, nós temos que poder contar aquilo que não contamos, porque nos vulnerabiliza à generalidade dos outros, e eu sei que posso contar àquela pessoa porque posso contar para ela, e porque conto para ela, eu importo para ela. E ela importa para mim. Tudo isto é um exercício de mutualidade. Se não for, não é amor. É uma relação mensal, como diz o professor Coimbra. A barriguinha cheia, a companhia desfeita. Já satisfiz a minha necessidade. Enfim, adeus, até à próxima. Quando eu voltar a ter necessidade, eu volto cá. Mas é só quando vou ter de novo. Deixa só a Ana colocar aí mais alguma questão. Temos aqui uma questão do Vitor Hugo, eu penso que ele já também participou na última sessão que nós fizemos. Olá, então vou passar a ler. Ele diz: a ilusão da independência em relação ao outro toca na questão da omnipotência, ou a anulação do valor do outro para a relação a dois. Como sabemos, não existe um eu sem um outro. Como será este eu que se julga omnipotente? Bom, olá e obrigado por estar aqui de novo. O Vítor da outra vez fez um comentário muito importante e ofereceu-nos uma música fantástica, e agora também um comentário importantíssimo. O Vítor é nosso colega, Lourdes, penso que do Porto, se não estou eu. Bom, este eu omnipotente, na minha perspectiva, é sempre um eu muito frágil que está camuflado com a omnipotência. Se nós temos uma consciência de nós próprios e uma relação saudável connosco próprios, como comecei por falar no início, não necessitamos de uma máscara de omnipotência nem de subjugação do outro para nos sentirmos melhor, não é? Não necessitamos de anular o outro para nos sentirmos com mais poder e, portanto, este é um eu verdadeiramente fragilizado. Penso que só há duas saídas quando o self da pessoa é muito frágil, não é? Ou a pessoa se amesquinha e valoriza muito os outros, idealiza e os outros são fantásticos, o que leva a relações muito nocivas a este nível amoroso e não só, de subjugação, de pôr o próprio desejo ao dispor do outro, ou então o contrário, não é? O meu self muito desvalorizado leva aqui a mascar isto tudo, cria uma ilusão de omnipotência, que é transmito ao outro a imagem que eu queria que eu ter acerca de mim próprio e faço isto através da subjugação e da anulação do outro, não é? De amesquinhar o outro para eu me sentir mais valorizado. Quem faz isso não tem valor próprio, não pode ter, não é? Porque se eu estou bem comigo próprio, sou mais empático, compreendo mais o outro, sou capaz de ir mais em direção ao outro. Se eu tenho necessidade de amesquinhar e desvalorizar, de anular o outro, isto depois depende do grau, não é? Depende do grau, tudo depende do grau. Depende do grau, é a questão dos perversos narcísicos, dos sociopatas, dos psicopatas emocionais. Depende do grau, mas os perversos narcísicos estão aí com uma grande representação na nossa sociedade. Sim. E ocupam lugares de poder, normalmente, não é por acaso. Sim. Mas esta questão da anulação do outro é de facto um aspecto muito importante que remete para aquilo que também inicialmente falei, que tem a ver com o egocentrismo, não é?
Só posso existir eu porque o outro, eu na relação com o outro, confronta-me com as minhas fragilidades, que era aquilo que tu há pouco estavas a dizer. Se não há possibilidade de expor as minhas confianças, os meus aspectos positivos, mas também os menos positivos, os mais frágeis, as minhas carências, não é? Porque outro aspecto, não é? Hoje em dia faz parte do discurso das pessoas, mas é muito carente, precisa muito, está sempre a telefonar ou a querer-se fazer presente. Bom, ainda bem, não é? Ainda bem, se quer estar ausente, qualquer coisa de mal se está a passar na relação. E mesmo que seja carência, venha ela de onde vier, tem de ser satisfeita e é na relação a possibilidade disso. Uma vez disse numa formação que estava a fazer para futuros psicanalistas, disse que se houvessem relações amorosas verdadeiramente boas, nós também não tínhamos tanto trabalho, não é? Porque a relação podia ser de tal modo transformadora que não era preciso ir ao psicanalista. Uma colega ficou muito ofendida de eu estar quase a comparar a relação amorosa com uma boa psicoterapia. Mas é bom que assim seja, que num relacionamento amoroso se possa sarar a maior parte das feridas, não é? Sem dúvida. Às vezes não é possível. A relação amorosa tem o potencial de autorreparação muito elevado. Se calhar poucas vezes é aproveitado, enfim, como território de crescimento conjunto. E passou a ser um clichê que as pessoas devem crescer uma com a outra. Mas a maior parte de nós não faz a menor ideia de como é que esse caminho se processa. Crescer e às vezes há-me vontade de rir. O quê? Pendro na porta, a mim dá mesmo jeito que sou tão pequenina. Pronto. Mas o crescimento implica esta exposição ao outro. Sem dúvida. E pegando aqui o colega Vítor estava a dizer, o problema é que às vezes a exposição ao outro é esta da ordem da omnipotência, não é? É o validar-me, valorizar-me, à espera que o baixar e apoucar e a mesquinhar. E enfim, e isso tudo é um simulacro de relação amorosa. E aí não se constrói nada, só se destrói, não é? Não, e aí só se destrói, não se destrói só uma das partes, porque nós sabemos que, seja lá qual for a relação, qual for a natureza da relação, se nós permitirmos que o outro nos use como um vazador da sua psicopatologia, nós não estamos a ajudar ninguém, nós estamos a deixar-nos destruir e a corroborar o lado louco da outra pessoa. Portanto, quem é que evolui nisto? Enfim, não é possível. Mas é como tu dizes, minha querida, há relações que, aos olhos do analista, podem estar falhas de significado do vínculo, mas as pessoas é que têm que nos dizer se serve ou não para elas e em que é que elas querem transformar, melhorar e o que é que elas querem manter. E de facto da nossa formação pessoal e técnica e clínica tem que fazer parte esta evidência e esta, enfim, este despojar-nos e este... Vamos lá ver, não é impossibilidade, mas este total cuidado de não projetarmos os nossos valores pessoais e as nossas próprias conjugalidades na vida conjugal de cada um que que chega. Se para eles funciona, o que para eles funciona é para continuar, o mais bizarro que a nós possa parecermos. Claro. Não interessa. Não sei, querem... Desculpa, Lourdes, interromper, mas elas apareceram aqui já há algum tempo. Sim. Temos aqui diversos comentários da Ana Coimbra. Eu vou ler um e depois a Ana vai então ler o outro. Passo então a ler o primeiro. O amor à distância, dando espaço para fantasiar o ser amado, pode ressuscitar a paixão, fantasiosa por natureza. O regresso à proximidade reintroduz a racionalidade na relação amorosa, que tem uma dupla dimensão, emocional e racional. A ordem não é arbitrária. Pronto, então agora vou ler o outro, que isto faz aqui tudo sentido. A Ana Coimbra depois diz outra vez: a curiosidade acerca do outro
é um estado passageiro. Evolui para previsibilidade. Creio que esta não tem de ser rotineira e fastidiosa, ser apenas securizante. Bom, Podemos começar por aí, podemos, eu se calhar recupero uma ideia que tinha aflorado há pouco, porque nós não. A rotina tem, para mim, pessoalmente, e não estou sozinha nisto, a rotina para mim tem um lugar de enraizamento e de territorialização muito importante. Não vamos abolir a rotina. É necessário, à medida que as pessoas se vão conhecendo, também vão tendo estratégias concertadas entre si que funcionam e que dão segurança emocional e funcional, muitas vezes, à relação. Agora, não vamos esquecermos de que a relação precisa de tudo o resto. Precisa de vitalização, precisa de novidade, precisa de expansão. Não vamos confinar a relação da rotina, porque nós estamos a fadá-la a uma relação amarrecida. Mais uma vez, se isto serve, isto é uma das coisas que eu acho que, em relação ao desejo sexual, muita coisa se tem pensado e se tem escrito, enfim, pelo menos, que me leva a discordar. Porque quando nós impomos, quando se trata da ditadura da sexualidade, eu discordo em absoluto. Há casais que têm uma sexualidade que nós achamos incipiente, mas para eles é que basta. Se nenhum dos dois tiver, digamos que, frustrado, magoado, entendendo isso como uma rejeição por parte da outra pessoa, não tem problema nenhum. Desde que um dos dois considere que isso desvitaliza, que é um risco, que uma sexualidade mais exuberante, mais vitalizada, mais vivificada, seria um fator de proteção, então vamos pensar, desde que os dois estejam em sintonia e sincronia. Nós não temos nada, cada vez mais, os terapeutas não têm que impor, e acho que isto continua a ser muito monolítico, muitos de nós continuam a escrever, sobretudo da parte da sexologia, e eu até, eu não digo que sou sexóloga, mas fiz um curso de sexologia clínica, só que não exerço e não, quer dizer, foi só para ver, para confirmar que aquilo não me interessa nada. Pronto, que eu não gosto de dizer mal sem perceber por dentro de que é que trata. Agora, os colegas que têm receitas para a sexualidade dos outros, a mim não me servem. Eu perdi depois aqui alguns aspectos do comentário anterior, mas eu tenho algum receio desta questão da previsibilidade, porque temos que ter atenção se esta previsibilidade não se insere na repetição. Eu já sei o que é que espero, porque isto insere-se dentro da ordem da repetição, que é cada nova relação não nos permite sair do mesmo, não é? Aquilo que se espera e aquilo que se atende e aquilo que se está sempre a achar que vai acontecer é da ordem da mesma vivência, da repetição do mesmo tipo de emoção, do mesmo tipo de sentimento que desperta em nós, do mesmo padrão de comportamento que estamos à espera que aconteça por parte do outro. Portanto, a previsibilidade para mim, não sei porquê, mas é uma coisa que se encerra um bocado, por isso é que eu gosto mais da ideia da curiosidade. E não me parece que se possa pôr em termos evolutivos que a curiosidade depois é evidente que há coisas que já conhecemos no outro e que são esperadas, mas é o que eu estava a dizer, se nós estamos em constante desenvolvimento, temos que ter em atenção o que é isto da previsibilidade. Depois há um outro aspecto aqui que eu também fico com algumas dúvidas, porque é assim, a segurança, de que é que falamos quando falamos de segurança? Nós temos que ter confiança no outro. Segurança temos nós que ter adquirido com as figuras principais do nosso desenvolvimento, e se não adquirimos,
temos que depois ir desenvolvendo isso de outras maneiras ao longo da nossa vida. Agora, não vamos pôr a coisa da segurança do outro. De que é que estamos a falar quando falamos de segurança? Eu preciso ter confiança no outro. Não é segurança no sentido de que eu tenho aqui uma âncora e agora eu posso explorar a vida. Não, eu posso explorar a vida, tenho segurança em mim, naquilo que eu fui, nas representações que tenho acerca de mim e da relação com os outros, e isso permite-me ir expandir, permite-me ir, lá está, tendo curiosidade sobre os outros, sobre o funcionamento dos outros e desenvolvendo a minha competência amorosa e a minha capacidade de amar o outro e de ser amada. Não sei se, quando falamos de segurança, se falamos numa coisa mais básica, não é? Segurança no outro, lá está, estamos a falar a que nível? De que o outro me defina, de que o outro me dê confiança própria. Estamos a falar de quê? Não é? Se for de confiança no outro, acho que sim. Confiança no outro, de que podemos construir, desenvolvermos, que estamos no sentido de podermos transformar-nos em conjunto, acho que sim. Não dessa segurança que devia vir já construída, segurança em si própria e na capacidade de despertar determinados sentimentos no outro, não é? Porque às vezes o que encripta também os relacionamentos tem a ver com estas inseguranças a esse nível, não é? Sou ou não sou capaz de despertar o amor do outro? Sou ou não sou, tenho ou não tenho direito a esse amor, não é? É isto que às vezes enfraquece os relacionamentos, é a pessoa não ter essa noção de que tem o direito a ser amada, de que tem o direito a ser respeitada, de que tem o direito a amar o outro, a construir qualquer coisa de válida para o outro também, não é? Bom, não sei se haverá mais questões, eu penso que também já devemos estar mais ou menos dentro da nossa hora, não sei o que é que dizem os elementos da organização. Desapareceram? Sim, eu acho que já estamos dentro mesmo da nossa hora, também já nos estendemos um pouco, já respondemos a diversas questões e comentários. Creio que foi muito enriquecedor e temos diversos comentários positivos. Acho que as pessoas gostaram muito. Ótimo. É bom corresponder, lá está. Esta correspondência que faz parte do amor na sua generalidade, não é? Damos, recebemos, não é? Que esse foi, para encerrar, diria assim, não há amor sem haver troca, não é? Não temos que dar a mesma coisa, mas tem que haver este sentimento mútuo de que nós damos, mas também, senão há um esvaziamento, não é? Se só damos, não é? Bom, muito obrigada à doutora Lourdes e muito obrigada, eu é que te agradeço muito o convite e a todos os que estiveram e aqui. a possibilidade de termos pensado juntas, eu digo juntas, mas enfim, é juntos, porque há senhores a ouvir do outro lado. Peço desculpa. Há um esvaziamento, não é? Só damos. Agora apareci por aí, alguém tinha aí... Bom. A mim ficou-me só por aqui um gosto a pouco no que há um momento presente diz respeito. Acho que este tema, fiquei muito contente por termos varrido as questões que aqui foram surgindo, mas este tema podia ser pensado com a ótica específica do momento que atravessamos e das sequelas que vão ficar. Porque pode ficar para uma próxima. Sim, sem sair do mesmo lugar, remete muito para o confinamento e para a sobreposição de muitos papéis no mesmo sítio, a partir, não é no mesmo sítio físico, mas a partir do mesmo lugar físico. Sim. Bom. Aqui demos umas ideias mais gerais, se calhar depois podemos estreitar e cingir-nos mais ao confinamento. Não sei, querem ir encerrando? Para mim foi muito bom, foi um prazer, foi um privilégio ter estado convosco. Muito obrigada. Obrigada, igualmente. Muito obrigada pela vossa presença. Acho que superou mesmo a expectativa das pessoas. Tenho recebido diversos comentários agora muito positivos
Quero agradecer a todos por estarem presentes e por estarem a ver o falatório e à psicoterapeuta Isabel Mesquita e Lourdes Leal, muito obrigada. Encontramos-nos então para a semana e segunda-feira outra vez às 6 com outra sessão do falatório. Na próxima semana iremos sortear uma formação gratuita, uma inscrição gratuita para a formação da psicoterapeuta Isabel Mesquita, sobre as relações amorosas também. Caso se queiram inscrever, é só enviar mensagem. E Obrigada. parabéns à vossa organização. Obrigada. Obrigada. Obrigada.